Existe um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Não é quando você grita, não é quando se explica, não é quando tenta provar o próprio valor, é quando você muda a postura, porque a verdade que quase ninguém admite é simples e desconfortável. Quem te desprezou nunca perdeu o controle porque você foi fraco. Perdeu porque você começou a ficar inalcançável. Se você já foi ignorado, subestimado ou tratado como se fosse descartável, este vídeo não é sobre vingança barata, nem sobre reagir com raiva. É sobre algo muito mais profundo, mais frio e mais poderoso. Hoje, você vai entender por que certas pessoas entram em desespero quando percebem que não têm mais acesso a você, a sua emoção, a sua validação. Existe uma postura específica, quase imperceptível por fora, mas devastadora por dentro, que desmonta quem achou que podia te diminuir. E o mais perturbador é que essa postura não exige confronto, explicações ou palavras. Ela exige silêncio, firmeza e uma mudança interna que poucos conseguem sustentar. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que não se trata de fazer alguém sofrer, mas de se tornar alguém que não pode mais ser manipulado. E quando isso acontece, quem te desprezou começa a perder o controle sem entender exatamente por quê. Antes de entrarmos no primeiro tópico, respire fundo. Porque o que vem agora não é confortável, mas é libertador. Você não percebe no começo, mas o desprezo quase sempre começa em silêncio. Não é um ataque direto, não é uma humilhação explícita. É a falta de resposta, o olhar que passa por você como se não estivesse ali, a sensação constante de que o seu esforço nunca é suficiente. E o mais perigoso é que, sem perceber, você começa a se adaptar a isso. Começa a falar mais baixo, a se explicar demais, a tentar provar valor para quem já decidiu não enxergar. Esse é o ponto exato em que você perde poder. Não porque é fraco, mas porque entregou sua postura para alguém que não te respeita. Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita. A ideia de que se você se esforçar mais, se mostrar mais disponível, mais compreensivo, mais presente, a pessoa que te desprezou vai mudar. Mas a realidade é dura. O desprezo não diminui quando você se encolhe. Ele cresce, porque quem despreza se alimenta da sua tentativa de validação. Cada explicação a mais, cada mensagem não respondida, cada esforço ignorado reforça a sensação de controle do outro sobre você. O primeiro passo da postura que desestabiliza quem te desprezou não é agir, é parar. Parar de correr atrás. Parar de ajustar seu comportamento para ser aceito. Parar de se justificar por existir. Esse momento é desconfortável, porque o silêncio revela algo que você tentou esconder de si mesmo. Você estava tentando ser visto por quem não queria te enxergar. E admitir isso dói. Dói porque mexe com o ego, com o orgulho, com a necessidade humana de pertencimento. Mas é exatamente aqui que algo muda internamente. Quando você para de reagir ao desprezo, começa a perceber o quanto estava se moldando para caber em um espaço pequeno demais. E essa percepção gera uma ruptura. Você não se afasta com raiva nem com discurso. Você se afasta por clareza. A sua postura muda, porque agora você entende que não precisa disputar atenção, respeito ou consideração. Quem precisa te diminuir para se sentir maior já perdeu o controle há muito tempo, só ainda não sabe. O choque de realidade vem quando você percebe que o desprezo só tinha força porque você estava emocionalmente disponível para ele. No instante em que essa disponibilidade acaba, algo estranho acontece. A pessoa começa a estranhar sua ausência emocional. Não é a sua distância física que incomoda, é o fato de você não reagir como antes, não explicar, não cobrar, não implorar. Esse vazio que você cria não é frieza, é autonomia. E autonomia é insuportável para quem se alimentava do seu esforço. Esse é o fundamento de tudo o que vem a seguir. A mudança não começa fora, começa na forma como você se posiciona internamente.
E quando isso acontece, o desprezo perde o chão. Depois que você para de se explicar e interrompe o ciclo de buscar validação, algo sutil começa a acontecer dentro de você. Não é euforia, não é alívio imediato. É um silêncio diferente, quase estranho, como se a mente estivesse reaprendendo a respirar. Esse silêncio assusta no início, porque por muito tempo você se definiu pela reação do outro. Quando essa reação some, surge a pergunta incômoda: quem sou eu sem a aprovação de quem me desprezou? É aqui que a postura começa a se consolidar. A maioria das pessoas acredita que postura é linguagem corporal, é firmeza externa, é aparência, mas a postura que realmente desestabiliza nasce por dentro. Ela surge quando você decide não entregar mais acesso emocional a quem não cuida do que recebe. E isso não é um anúncio público, não é um corte dramático. É uma mudança interna que se reflete em pequenas escolhas diárias. Você responde menos, explica menos, observa mais. Você deixa de antecipar o humor do outro. Deixa de ajustar suas palavras para evitar conflitos que nunca foram seus. No começo, quem te desprezou quase não percebe. Está acostumado com sua presença emocional constante, com sua previsibilidade. Mas algo já mudou. Você não reage como antes. Não tenta consertar o clima. Não corre para preencher o silêncio. E esse vazio começa a incomodar. Porque o desprezo só funciona quando o outro permanece disponível para ser afetado. Quando essa disponibilidade desaparece, o controle começa a escorrer pelas mãos. Existe uma virada silenciosa nesse ponto. Você passa a perceber que muitas das suas dores não vinham das atitudes do outro, mas da expectativa que você alimentava. Expectativa de reconhecimento, de cuidado, de reciprocidade. Quando essa expectativa cai, algo se reorganiza dentro de você. A sua energia deixa de estar espalhada, tentando manter algo que já estava quebrado. Ela volta para você, e isso muda tudo. Essa mudança interna não vem sem desconforto. Em alguns momentos, você sente culpa. Em outros, sente medo de parecer frio, distante, indiferente. Mas o choque de realidade é simples. Preservar sua dignidade nunca foi frieza. Foi apenas algo que você adiou por tempo demais. Quem se beneficia do seu desgaste emocional sempre chama limites de egoísmo. E perceber isso dói, porque desmonta narrativas antigas. A nova postura não é agressiva, nem defensiva. Ela é firme e silenciosa. Você não precisa provar que mudou. O outro sente na ausência de reação, na falta de acesso, na impossibilidade de te provocar como antes. E é nesse momento que o desprezo começa a se transformar em inquietação. Porque quem perde o controle não é quem grita. É quem percebe que já não te alcança. Existe um momento específico em que quem te desprezou começa a sentir algo que não esperava. Não é saudade comum. Não é arrependimento claro, é confusão, porque a sua mudança não vem acompanhada de explicações nem de avisos. Você simplesmente não está mais ali do mesmo jeito. E isso quebra o roteiro que a outra pessoa tinha na cabeça. Antes, ela sabia exatamente como você reagiria. Sabia onde tocar para provocar, como provocar culpa, como te puxar de volta. Agora, nada disso funciona. E quando o padrão quebra, o controle começa a ruir. Essa fase é marcada por tentativas sutis de teste, pequenas provocações disfarçadas de brincadeira, comentários ambíguos, mensagens fora de hora. Não é interesse genuíno, é curiosidade misturada com desconforto. A outra pessoa quer entender o que mudou, quer confirmar se ainda tem algum efeito sobre você. E é aqui que a postura se torna decisiva, porque qualquer reação emocional exagerada reabre a porta. Mas a ausência de reação, essa fecha sem fazer barulho. Você começa a perceber que não precisa mais se justificar, nem explicar seu silêncio, nem traduzir seus sentimentos. A sua tranquilidade passa a ser autoexplicativa. Você responde quando quer, não quando é puxado. E essa autonomia emocional cria um contraste poderoso.
Antes, você era previsível. Agora, você é inacessível no sentido mais profundo, emocionalmente indisponível para jogos antigos. No meio desse processo, surge uma revelação desconfortável. Muitas vezes, o desprezo não vinha de superioridade real, mas da certeza de que você estaria sempre ali, tentando. Quando essa certeza desaparece, o chão some. Quem desprezava começa a sentir insegurança, começa a revisar interações passadas, começa a se perguntar se perdeu algo que achava garantido. E essa dúvida é corrosiva para quem vive de controle. Enquanto isso, dentro de você, algo se estabiliza. Você não sente mais a urgência de ser visto, reconhecido ou validado por aquela pessoa. Seu foco muda, sua atenção se desloca, e isso gera uma força silenciosa que não depende de aprovação externa. Você passa a andar mais lento, falar menos, observar mais. Não por estratégia consciente, mas porque sua mente não está mais em alerta constante. Essa postura não busca causar impacto, mas inevitavelmente causa. Porque o desprezo só se sustenta quando o outro continua tentando provar valor. Quando você para de provar, o jogo acaba. E quem estava no controle percebe tarde demais que perdeu a principal peça, sua reação emocional. Nesse ponto, a relação já mudou, mesmo que ninguém tenha dito nada. E a pessoa que antes te ignorava começa a sentir algo que não sabe nomear. Não é raiva, não é desejo, é a sensação incômoda de não ter mais acesso. E para muitos, isso é insuportável. Quando a inquietação se instala do outro lado, algo mais profundo começa a emergir. A perda do espelho emocional. Durante muito tempo você foi esse espelho. Suas reações confirmavam o poder do outro. Suas explicações reforçavam a importância dele. Seu esforço mantinha a dinâmica viva. Agora, esse reflexo não existe mais. E quando alguém perde o espelho, perde também a referência de quem pensa que é naquela relação. Isso gera um vazio difícil de suportar. É nesse ponto que quem te desprezou começa a agir de forma contraditória. Em alguns momentos, tenta se aproximar como se nada tivesse acontecido. Em outros, age com frieza ainda maior, como se quisesse punir sua mudança. Mas nada disso é sobre você. É sobre o desconforto de não conseguir mais te mover como antes. A sua nova postura não confronta, não acusa, não cobra. Ela simplesmente não responde aos estímulos antigos. E isso desmonta qualquer tentativa de manipulação. Dentro de você, a transformação continua silenciosa. Você começa a perceber que não precisa mais vencer discussões imaginárias, nem ensaiar respostas na cabeça, nem reviver cenas passadas, tentando entender onde errou. Essa libertação mental é sutil, mas profunda. O espaço que antes era ocupado por ansiedade, agora é preenchido por clareza. Você entende que respeito não se negocia e presença emocional não se implora. No meio desse processo, surge uma virada importante. Você percebe que a postura que desestabiliza o outro não é indiferença fria, mas coerência interna. Você age de acordo com o que sente, não com o que o outro espera. E essa coerência cria um limite invisível, porém intransponível. Quem tenta atravessar sente resistência. Não externa, mas emocional. É como falar com alguém que já não está no mesmo plano. Essa mudança também altera a forma como você se enxerga. Você deixa de se ver como alguém que precisa ser escolhido, aceito ou valorizado. Passa a se ver como alguém que escolhe. E essa inversão é poderosa, porque quem desprezou acreditava ter a posição de decisão. Quando essa posição muda de lado, o controle se dissolve. Aos poucos, você entende que a postura que faz o outro perder o controle não é um gesto específico, nem uma atitude teatral. É a soma de pequenas escolhas consistentes. É não reagir onde antes reagia. É não explicar onde antes se justificava.
É seguir em frente sem olhar para trás, esperando reconhecimento. E isso cria um impacto que nenhuma confrontação direta conseguiria. Nesse estágio, você já não se move em função do passado. Seu corpo, sua mente e suas decisões estão alinhados com algo novo. E quem te desprezou, sente isso, mesmo sem saber explicar. Sente porque já não encontra brechas emocionais. Sente porque perdeu o acesso. E quando o acesso some, o controle não tem onde se apoiar. Neste tópico, o foco está em uma mudança silenciosa, porém profunda. A postura interna que transforma completamente a dinâmica entre você e quem te desprezou. Aqui, não se trata de palavras, explicações ou confrontos. Trata-se de algo mais sutil e, justamente por isso, mais poderoso. Quando alguém te despreza, espera duas reações previsíveis: a tentativa de provar valor ou o colapso emocional. Essa expectativa cria uma sensação de controle. A postura correta começa no momento em que você rompe esse roteiro invisível e deixa de atuar no papel que foi projetado para você. Essa postura nasce quando você entende que não precisa ser validado por quem escolheu te diminuir. A partir daí, sua energia muda. Você não se afasta por orgulho, nem permanece por carência. Você simplesmente se reposiciona. É nesse ponto que o desprezo perde força, porque ele só existe enquanto encontra alguém disposto a reagir. Quando não há reação emocional, não há combustível. O outro começa a sentir um desconforto difícil de explicar, pois o poder que acreditava ter já não produz o mesmo efeito. A ausência de justificativas é um dos pilares dessa postura. Quem te desprezou espera explicações, respostas longas, sinais de incômodo. Quando você se mantém firme, calmo e coerente, sem tentar se defender, você quebra a lógica do jogo. O silêncio aqui não é fraqueza, é estratégia. Ele comunica que sua identidade não está em negociação. Essa comunicação não é verbal, mas é percebida com clareza por quem observa de fora. Outro elemento essencial é a coerência entre discurso e comportamento. Não adianta aparentar indiferença, enquanto suas ações revelam dependência emocional. A postura que desestabiliza é sólida, porque é verdadeira. Você segue sua rotina, seus valores e seus limites sem fazer disso um espetáculo. Não há necessidade de provar superação. A constância fala mais alto do que qualquer demonstração exagerada. Com o tempo, quem te desprezou começa a questionar a própria decisão. Não porque você pediu, mas porque você não precisou. Esse é o ponto crítico. A perda de controle acontece quando o outro percebe que não dita mais suas emoções. A indiferença consciente não é frieza, é maturidade. E maturidade é algo que confronta, porque expõe a imaturidade alheia sem dizer uma única palavra. Essa postura não busca vingança, mas inevitavelmente provoca reflexão. Ela desloca o centro de poder de fora para dentro. Quando você deixa de viver em função da reação do outro, você assume o controle da própria narrativa. E é exatamente isso que torna essa postura tão perturbadora para quem te desprezou. Ela revela que o desprezo nunca definiu você, apenas revelou quem o praticou. O ponto central é a manutenção dessa postura ao longo do tempo, porque é aqui que a maioria falha. Muitas pessoas até conseguem mudar por alguns dias, mas recuam no momento em que percebem que o outro começou a observar novamente. A postura que realmente faz quem te desprezou perder o controle é sustentada na constância, não no impacto inicial. Ela não depende de vigilância, nem de aprovação, nem de resultados imediatos. Ela se mantém mesmo quando ninguém está olhando. A primeira chave dessa fase é o autocontrole emocional absoluto. Isso significa não reagir a provocações sutis, indiretas ou silenciosas. Quem desprezou costuma testar limites quando percebe que perdeu influência. Pequenos comentários, olhares calculados ou tentativas de gerar culpa surgem como armadilhas emocionais.
A postura correta ignora esses estímulos não por ingenuidade, mas por lucidez. Cada reação evitada reforça a percepção de que você não é mais manipulável. Outro ponto essencial é a clareza de limites. Não se trata de afastamento brusco ou de atitudes agressivas. Trata-se de definir com naturalidade até onde o outro pode ir. Limites claros, quando aplicados com calma, causam mais impacto do que confrontos explosivos. Eles comunicam que o acesso a você não é automático, e quando o acesso deixa de ser garantido, o controle começa a ruir. A independência emocional também se manifesta nas escolhas diárias. Você passa a investir energia em projetos, hábitos e relações que não giram em torno de quem te desprezou. Isso não é fuga, é realinhamento. Quando sua vida avança sem depender da validação externa, o outro percebe que perdeu relevância no seu mundo. Essa percepção é desconcertante, porque revela que o desprezo não paralisou você como era esperado. A postura firme também elimina a necessidade de explicações tardias. Você não revisita o passado para justificar decisões presentes. O que ficou para trás permanece no lugar certo, no passado. Essa ausência de revisões emocionais impede que antigas dinâmicas sejam reativadas. Sem revisões, não há reabertura de feridas, nem retomada de jogos psicológicos. Com o tempo, o efeito se intensifica. Quem te desprezou passa a observar de fora, tentando entender em que momento perdeu espaço. O controle se perde quando o outro percebe que não tem mais acesso às suas reações, aos seus conflitos internos, nem às suas decisões. Essa perda não acontece de forma explosiva, mas silenciosa e contínua. No final, essa postura não transforma apenas a relação, transforma você. Ela cria uma base emocional sólida, onde o desprezo alheio não encontra mais terreno fértil. E é exatamente essa estabilidade que causa desconforto, porque quem desprezou esperava impacto e encontrou maturidade. Neste próximo ponto, a mudança acontece em um nível ainda mais profundo, quase invisível para quem observa de fora, mas devastador para quem te desprezou. Aqui, a postura deixa de ser apenas comportamento e se torna identidade. Você não está mais agindo diferente. Você realmente se tornou alguém diferente. E essa é a fase em que o outro começa a perder o controle de forma interna, silenciosa, porque percebe que não está lidando com uma fase passageira, mas com uma transformação definitiva. O que mais desestabiliza não é o silêncio em si, nem a distância, nem a indiferença aparente. É a coerência. Suas atitudes passam a combinar perfeitamente com suas decisões. Não há contradições emocionais. Você não demonstra força em um dia e fragilidade no outro. Essa constância cria um efeito psicológico poderoso, porque elimina qualquer esperança de retorno ao padrão antigo. Quem desprezou começa a entender que o antigo você não está mais disponível. Nesse estágio, surge um fenômeno inevitável: a curiosidade obsessiva. O outro passa a observar seus movimentos, suas escolhas, seus avanços, tentando encontrar sinais de queda, arrependimento ou necessidade. Mas o que encontra é continuidade. Você segue em frente sem anunciar, sem provar nada, sem enviar recados indiretos. Essa ausência de sinais cria um vazio interpretativo, e o vazio é onde a mente perde o controle. A postura madura também redefine o valor do silêncio. Ele não é mais usado como estratégia, mas como consequência natural de quem não precisa se explicar. O silêncio deixa de ser defensivo e se torna neutro. E a neutralidade é perturbadora para quem esperava emoção, conflito ou reação. Quando não há emoção para explorar, não há mais poder. Outro ponto crítico é a mudança na sua linguagem emocional. Mesmo quando você fala, suas palavras são medidas, firmes, sem carga reativa. Não existe mais tentativa de convencimento. Você não busca compreensão nem validação. Essa comunicação direta, sem peso emocional,
quebra o último fio de controle que o outro acreditava ter. Com o tempo, essa postura força uma inversão de papéis. Quem desprezou passa a sentir insegurança, dúvida e comparação. Começa a questionar se a decisão de te subestimar foi correta. Mas esse questionamento acontece tarde demais, porque você já não está mais emocionalmente acessível a essa revisão. O controle se perde completamente quando o outro percebe que não consegue mais te provocar, te alcançar ou te definir. Você saiu do campo emocional onde o desprezo funcionava. E quando isso acontece, não há confronto, não há vitória explícita. Há apenas uma constatação silenciosa. Você seguiu em frente de verdade. Neste ponto, algo ainda mais desconcertante acontece. Você deixa de ocupar espaço na mente do outro da forma previsível e passa a existir como uma incógnita. Não é ausência total, nem presença constante, é indefinição. E para quem desprezou, a indefinição é um gatilho poderoso, porque a mente humana odeia não saber onde está pisando. Você não aparece para ser notado, mas também não desaparece para ser esquecido. Você simplesmente vive, e isso cria um ruído psicológico impossível de ignorar. Antes, o outro sabia exatamente como você reagiria. Sabia o que dizer para te afetar, quando se afastar para te puxar de volta, quando aparecer para reacender algo. Agora, esse mapa emocional não funciona mais. As respostas não vêm no tempo esperado, as reações não seguem o roteiro antigo. E quando o padrão quebra, o controle escorre pelos dedos. O desprezo perde efeito porque não encontra mais o mesmo alvo. Aqui, sua postura se manifesta em pequenos detalhes quase imperceptíveis. Você não tenta provar que está bem, você simplesmente está. Não exibe felicidade como troféu, nem sofrimento como pedido de socorro. Você age com naturalidade. E essa naturalidade, paradoxalmente, é o que mais incomoda. Porque não oferece brechas para a interpretação emocional. Não há drama para alimentar, nem fragilidade para explorar. O outro começa a se perguntar coisas que nunca precisou perguntar antes. Será que eu ainda tenho algum impacto? Será que fui importante? Será que já fui substituído emocionalmente? Essas perguntas não surgem porque você provocou. Elas surgem porque você não provocou nada. O silêncio combinado com estabilidade cria um espelho desconfortável, onde o outro passa a enxergar as próprias inseguranças. Essa fase também marca o fim definitivo da necessidade de reconhecimento. Você não espera mais que o outro perceba sua evolução. Você não aguarda arrependimento, pedido de desculpas ou validação tardia. E quando essa expectativa morre, algo muda no eixo de poder. Quem desprezou sente que perdeu a última chance de ser relevante na sua história. A postura firme, porém tranquila, envia uma mensagem sem palavras. Eu não preciso que você entenda para seguir em frente. Essa mensagem não é dita, mas é sentida, e ela corrói qualquer tentativa futura de reaproximação baseada em culpa, nostalgia ou carência. O controle se desfaz completamente quando o outro percebe que não há mais como te reposicionar emocionalmente. Você não está mais disponível para jogos, testes ou migalhas. Não porque você se fechou, mas porque você se abriu para algo maior do que aquela dinâmica antiga. Nesse momento, o desprezo retorna como eco, não para você, mas para quem o emitiu. E você segue, sem olhar para trás, porque já entendeu que a verdadeira postura não é reação, é direção. Há um instante silencioso em que a ficha cai do outro lado. Não é imediato, não é dramático e quase nunca é visível. É interno. Quem te desprezou começa a sentir algo difícil de nomear. Uma mistura de inquietação, perda de referência e ameaça invisível. Porque quando você muda de postura de forma genuína, você não anuncia. E é exatamente isso que desestabiliza. A mudança acontece sem aviso, sem explicação, sem pedido de compreensão. Antes, você era previsível. Mesmo quando sofria, mesmo quando se afastava, havia sinais. Agora não.
Agora não existe mais o conforto de saber em que ponto você está emocionalmente. E essa ausência de acesso cria um vazio psicológico profundo. A pessoa que desprezou começa a revisitar memórias, conversas antigas, momentos que antes pareciam sem importância. Tudo passa a ser reanalisado, como se houvesse algo perdido que só agora se tornou valioso. É aqui que surge a tentativa inconsciente de retomar controle. Pequenos gestos aparecem. Uma visualização tardia, uma curtida fora de contexto, uma mensagem vaga, um oi que não diz nada, mas quer testar tudo. Não é saudade real. É verificação de poder. É a necessidade de confirmar se ainda existe algum efeito sobre você. E quando essa tentativa não gera a resposta esperada, o desconforto aumenta. O silêncio nesse ponto deixa de ser vazio e passa a ser linguagem. Não um silêncio agressivo nem punitivo. Um silêncio sólido, um silêncio de quem não precisa mais explicar escolhas, sentimentos ou limites. E isso confunde profundamente quem sempre acreditou que você estaria disponível emocionalmente, mesmo sendo tratado como opção. A mente de quem desprezou entra em conflito. De um lado, o orgulho impede uma aproximação direta. Do outro, a insegurança cresce ao perceber que você seguiu sem carregar ressentimento visível, porque o ressentimento ainda seria um vínculo. A indiferença consciente, não. Ela corta o fio invisível que sustentava a dinâmica antiga. Nesse estágio, você já não reage por impulso. Você observa, entende e escolhe. Escolhe não se justificar. Escolhe não competir. Escolhe não mostrar. E essa escolha comunica maturidade emocional em um nível que o outro não esperava alcançar. Não há mais discussões internas sobre o que eu deveria ter feito diferente. Há clareza. E clareza assusta quem sempre se apoiou na confusão alheia. O mais perturbador para quem desprezou é perceber que você não precisa mais ser visto para existir. Você não busca reconhecimento tardio nem redenção simbólica. Você simplesmente não gira mais em torno daquela narrativa. E quando alguém deixa de orbitar, o centro perde sentido. É nesse ponto que o controle começa a ruir de verdade, porque não há estratégia contra alguém que não está mais jogando. E você segue, não para provar nada, mas porque finalmente entendeu que a postura certa não tenta convencer, ela apenas continua. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Existe um momento específico em que a mudança de postura deixa de ser invisível e começa a ser sentida como ameaça. Não porque você fez algo contra alguém, mas porque você parou de fazer algo por alguém. Você deixou de se explicar, de justificar escolhas, de traduzir sentimentos para quem nunca se esforçou para entender. E essa ausência de explicação quebra uma expectativa silenciosa que o outro tinha sobre você, a de que você sempre estaria disponível emocionalmente. Quem te desprezou construiu uma imagem sua baseada em acesso às suas reações, às suas fragilidades, às suas tentativas de consertar o que nunca foi equilibrado. Quando esse acesso some, surge uma sensação estranha de perda de território. Não é sobre amor, nem arrependimento imediato. É sobre perder uma posição de vantagem emocional que antes parecia garantida. Você começa a ser percebido como alguém imprevisível, não no sentido caótico, mas no sentido perigoso para quem precisa controlar narrativas. Porque agora não há mais como prever se você vai responder, se vai se importar, se vai se afetar. E essa incerteza ativa algo profundo. O medo de não ser mais relevante na sua história. A mente de quem desprezou tenta preencher os vazios, cria hipóteses, fantasia cenários. Imagina que talvez você esteja melhor, mais centrado, mais distante. E cada uma dessas possibilidades dói de um jeito diferente. Porque todas têm algo em comum. Você não está mais esperando nada.
É nesse ponto que surgem movimentos sutis. Não são pedidos claros nem conversas maduras. São tentativas de reabrir portas sem admitir que elas foram fechadas. Um comentário deslocado, uma lembrança antiga jogada no ar, uma pergunta sem profundidade. Tudo isso não busca conexão real, busca reação. Busca sinal de que ainda existe algum impacto, mas você não entrega mais isso. Não porque virou frio, mas porque ficou inteiro. Você entendeu que responder a tudo não é maturidade, é condicionamento. E quando você quebra esse padrão, o outro sente como se o chão tivesse mudado de lugar. O choque de realidade acontece quando a pessoa percebe que você não está tentando provar nada. Você não está mostrando que está bem. Você simplesmente está. E isso desmonta qualquer estratégia de manipulação emocional. Porque não há como competir com alguém que não está disputando espaço. A postura que mais desestabiliza não é a arrogância, nem o desprezo de volta. É a serenidade de quem não precisa mais ser validado por quem um dia escolheu ir embora emocionalmente. E quando essa compreensão chega do outro lado, já é tarde. Porque você não mudou para ser visto. Você mudou para não se perder de novo. E é exatamente aí que o controle escapa das mãos de quem achou que sempre teria o poder da escolha. Existe um instante final, quase imperceptível, em que quem te desprezou entende que perdeu definitivamente o controle. Não é quando você diz não, não é quando impõe limites em voz alta, é quando a pessoa percebe que já não ocupa nenhum espaço dentro de você. Nem raiva, nem saudade, nem curiosidade. Apenas ausência emocional. E essa ausência pesa mais do que qualquer confronto, porque não oferece ponto de apoio. Nesse estágio, o outro começa a revisitar o passado com uma lente distorcida. Lembra de momentos em que te subestimou, em que acreditou que você sempre estaria ali, disponível, esperando migalhas de atenção. Só que agora, essas lembranças não trazem conforto, trazem desconforto. Porque tudo aquilo só funcionava enquanto você se mantinha pequeno, previsível, acessível demais. A perda de controle não vem do que você faz, mas do que você deixou de sentir. Quem despreza, espera superioridade, espera indiferença vinda de cima. Mas o que encontra agora é algo diferente. Alguém que seguiu em frente sem precisar anunciar. Alguém que não tenta mostrar evolução, não tenta provar amadurecimento, não tenta vencer nenhuma disputa imaginária. E isso desarma qualquer narrativa. O choque emocional acontece quando o outro percebe que não existe mais palco, não existe mais reação exagerada, não existe mais explicação tardia, não existe mais aquela versão sua que se dobrava para manter a conexão viva. O silêncio que antes parecia fraqueza, agora se revela como força definitiva. Um silêncio que não pede resposta e não oferece abertura. É comum, nesse ponto, surgir um último movimento desesperado. Não por amor, mas por ego ferido. Uma tentativa de contato mais direta. Uma mensagem aparentemente sincera. Um gesto que chega tarde demais. Mas você sente. Não é o mesmo. Porque quando a postura muda de verdade, o coração reconhece o que é atraso emocional. Você não se sente tentado a voltar. Não sente necessidade de fechar ciclos com longas conversas. O fechamento aconteceu internamente muito antes. Isso é o que mais desorganiza quem ainda vive preso à dinâmica antiga. Perceber que você não precisa mais de validação para seguir em paz. A maior virada desse tópico é entender que o verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender. Está em não precisar mais que alguém reconheça o que perdeu. Quando você alcança esse estado, o desprezo do passado perde significado. Ele vira apenas um detalhe de uma história que já não define quem você é. E é nesse exato ponto que o controle some de vez do outro lado. Porque não há nada mais fora de alcance do que alguém que se encontrou internamente e não olha para trás, esperando ser visto. O último estágio dessa transformação não é visível para quem olha de fora.
mas é definitivo para quem vive por dentro. Aqui, a postura já não é mais uma estratégia consciente. Ela se tornou identidade. Você não acorda pensando em como agir, em como parecer forte ou indiferente. Você simplesmente é. E essa naturalidade é o que mais confunde quem um dia acreditou que você dependia da opinião, da atenção ou da escolha deles. Nesse ponto, o desprezo do passado perde o poder simbólico. Ele não provoca dor, nem revolta, nem desejo de revanche. Ele vira apenas informação. Algo que aconteceu, ensinou e ficou para trás. E quando alguém percebe que nem mesmo o passado tem mais influência sobre você, nasce uma sensação incômoda, a de irrelevância. Não ser odiado machuca menos do que não ser mais significativo. A verdadeira postura que faz quem te desprezou perder o controle não é a frieza ensaiada, nem a distância forçada. É a coerência silenciosa entre o que você sente, pensa e faz. Você não se contradiz mais para agradar, não se diminui para manter vínculos, não se explica para ser aceito, e essa integridade cria um limite invisível que não pode ser ultrapassado. Quem observa de longe sente que algo mudou, mas não consegue apontar exatamente o quê, porque não houve anúncio, nem ruptura dramática, nem cena final. Houve apenas continuidade, sem eles. E isso é o que mais desorganiza, porque a pessoa percebe que saiu da sua vida sem causar impacto suficiente para deixar marcas. A conclusão dessa história não é sobre vencer alguém, é sobre parar de viver em função de reações alheias. Quando você se posiciona dessa forma, não existe mais desprezo capaz de te controlar, nem aprovação capaz de te aprisionar. Você se torna livre exatamente no ponto em que para de negociar sua paz. E se, em algum momento deste vídeo, você sentiu como se alguém estivesse descrevendo a sua própria história, se essas palavras tocaram em algo que você nunca conseguiu explicar, mas sempre sentiu, então não ignora isso. Comenta aqui embaixo: eu não me diminuo mais, porque escrever isso não é para mim. É um compromisso silencioso com você mesmo.